Olá, seja bem-vindo ao Tem Matemática, um podcast que vai além da conta para te mostrar como a matemática está presente em cada detalhe do nosso dia a dia. No episódio de hoje, vamos descobrir por que a matemática e a inteligência artificial estão mais conectadas do que você imagina. Para nossa conversa, temos aqui o Guilherme Sintra. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, como é que você tá, gente? Maravilha! O Guilherme, ele é um dos fundadores da Eleva Educação, já trabalhou aqui na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e hoje lidera a área de inovação da Fundação Lehman. É isso mesmo? Perfeito. Maravilha. Também está conosco o professor Sérgio Gouveia. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você? Como está? Tudo bem. O Sérgio é professor de matemática aqui da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro. Já deu aulas para o ensino fundamental e para o ensino médio e hoje atua na formação de professores. Exatamente. Maravilha. Bom, gente, para começar o nosso papo, a gente vai tentar definir um pouquinho o que é inteligência artificial. Tá? Do ano passado para cá, a gente teve, enfim, desde que o ChatGPT foi lançado, né, e teve todo um burburinho, ele se popularizou bastante, a gente ouviu muita coisa sobre inteligência artificial, muitas coisas sobre os riscos e os possíveis benefícios. Né? Por um lado, aquele medo de que a inteligência artificial vai roubar as nossas vidas e vai controlar os seres humanos e vai nos deixar todos escravizados, né, uma coisa muito apocalíptica. E, por outro lado, quem defenda que vai trazer muitos benefícios, vai trazer a cura de todas as doenças, eu já ouvi gente falando até de comunicação entre espécies. Vamos tentar definir um pouquinho o que são essas inteligências artificiais que a gente está falando hoje em dia, que está muito popular? Sinta, fala pra gente, o que é essa IA, onde que a gente encontra ela no nosso dia a dia? Fala um pouquinho. Perfeito. Eu acho que assim, o primeiro ponto é entender o que é a IA. E a IA, ela é uma espécie de analogia quase, tá? Então, na verdade, a IA são modelos matemáticos que tentam emular a inteligência humana. Então, vou falar de forma bem simples para dar um exemplo bem prático. A inteligência artificial que a gente está ouvindo muito falar e que é o que faz a gente estar aqui conversando provavelmente, é a inteligência artificial que se chama de generativa, né? E aí, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar de uma ferramenta chamada ChatGPT que usa modelos, né, que trabalham com essa inteligência artificial generativa. E eu vou usar dois exemplos bem simples, e assim, são simples mesmo, só para a gente poder traduzir um podcast aqui rapidinho. Se a gente for pensar em cachorros e gatos, tá? Existe um tipo de inteligência artificial chamada discriminativa, que é treinada, né? Então você treina em uma base histórica de várias discriminações entre cachorros e gatos para falar, isso é um cachorro, isso é um gato. Simples quanto isso, ela consegue fazer isso e a gente usa isso em vários tipos de aplicações. A outra forma que está se popularizando muito é o que a gente chama de generativa. É como se eu falasse assim, eu quero que você crie uma foto de um cachorro fofinho. Ela vai criar essa foto, ela vai criar essa imagem, até de coisas que a gente mal pode imaginar, mas que se você descreve, ela consegue gerar aquela nova imagem. Então essa inteligência artificial generativa é o que chama tanto a atenção da gente hoje, é o que a gente está tão impressionado. Mas uma coisa que é muito importante entender é que a inteligência artificial, ela, é muito mais antiga do que parece. Então esse termo foi cunhado em 1956, tem gente que até critica o termo, porque faz parecer que é muito mais evoluído do que é. Né? E aí a outra coisa que a gente precisa entender... Eu já ouvi falar que não é nem inteligente e nem artificial. Exato. É muito interessante isso, porque você pode ter discussões filosóficas gigantescas sobre inteligência, tá? Aqui. O que eu acho que eu gosto de falar sempre é a inteligência que existe nesses modelos é diferente da humana. Então é como se você tivesse diferentes habilidades. São formas diferentes. Elas são muito complementares. A gente vai poder falar muito sobre isso, né, Sérgio? Como pode complementar quem a gente é. Mas, assim, são outras coisas. Mas emulam processos cognitivos humanos. E a outra coisa é que ela está presente na nossa vida em todos os lugares. Eu tenho dito muito que, assim, a gente está num momento muito importante de pensar muito sobre inteligência artificial, porque daqui a pouco a gente não vai mais pensar sobre inteligência artificial. E o motivo para isso é, cada vez mais nas nossas vidas, elas estão entrando e sendo úteis dentro de aplicações que a gente já usa. Então, muitas vezes eu pergunto assim, onde não está a IA? Né? Porque se você usa Facebook, se você usa Instagram, TikTok, se você usa Google, se você usa Uber, tudo tem inteligência artificial. E agora, cada vez mais, a generativa está entrando. Não dá para correr. Não dá para correr. E, professor, conta para mim, assim, como é que a gente encontra matemática nessas tecnologias? Tem matemática nas inteligências artificiais? Totalmente. Aliás, só existem as inteligências artificiais por causa da matemática. Né? O Guilherme falou aqui do ChatGPT, né? da OpenAI. Né, realmente, lá, por exemplo, né, a gente tem visto um movimento, Guilherme, você pode até me complementar, que a gente tem visto pessoas deixando de usar, por exemplo, as ferramentas de busca para ir para o ChatGPT para fazer buscas nele. Né? E o que não vou dizer que é um grande erro, mas são coisas diferentes. Né? Então, quando a gente usa, por exemplo, o ChatGPT, aí, respondendo a sua pergunta, né? Nós, quando
nós utilizamos, né, fazemos o nosso prompt para conseguir a resposta, a gerar Nós aquela fazemos nosso... prompt. O que é um prompt? São os comandos que a gente tem que dar para a inteligência artificial para ela responder aquilo que a gente está perguntando, né? Então, Certo. o prompt é o nome bonitinho, né, que a gente utiliza para isso. Então, assim, ele tem que ser o mais robusto possível para que a gente tenha as melhores respostas. Quando a gente dá prompt, né, o comandos ruins, ele não traz para a gente respostas boas. E por que isso, né? Aí, voltando mais uma vez, respondendo a sua pergunta. O ChatGPT, por exemplo, ele não é um mecanismo de busca, né? Como eu falei anteriormente, que as pessoas estão querendo utilizá-lo como um novo Google da vida. Não é essa a ideia. Por quê? Ele, basicamente, ele faz uma compilação de palavras, utilizando, né, justamente a matemática. Então, quando você dá o seu prompt, ele começa a escrever palavra por palavra. Então, ele utiliza o seu prompt como base, vai na internet, busca as palavras que melhor se adequam dentro daquele prompt. Então, ele vai escrevendo uma palavra. Depois, ele faz um outro cálculo estatístico para entender qual que é a melhor palavra que vai se adequar àquela que ele acabou de escrever. E assim sucessivamente. Então, quando você dá um comando, né, faz um prompt lá no ChatGPT ou em qualquer outra, ele vai escrevendo palavra por palavra. Por quê? É esse tempinho que tem para ele fazer os cálculos, para ele entender qual é a melhor palavra que ele vai se encaixar depois daquela que ela acabou de escrever, né? Então, é ele se alimentando dele mesmo o tempo inteiro, né? Então, assim, tudo só é possível por causa da matemática, né? Perfeito. E aí eu vou construir em cima da ideia que o Sérgio traz e vou sugerir um exercício para quem tá aqui assistindo a gente, que é o seguinte. Uma brincadeira que às vezes eu gostava de fazer é abre o seu WhatsApp e começa a escrever alguma frase aleatória. Então bota o material didático. E aí começa a só apertar os botões do que está completando, né? O Sabe aquele autocompletar, o autocompletar, vai apertando. O que você vai perceber é que vai muito rápido parar de fazer sentido o que você está escrevendo. E vai ficar uma coisa. São palavras, todas elas, e elas têm alguma relação com a palavra anterior, mas elas não têm contexto nenhum. Então fica um negócio sem sentido. A grande diferença, né, que a gente vê aqui, e são modelos matemáticos e arquiteturas de sistemas que foram construídos para isso, é que ela entende o contexto como um todo. Então, aquele tempinho que está demorando para calcular, muitas vezes o que ele está fazendo é, dentro desse modelo estatístico que a gente falou aqui, ele está entendendo, dentro do contexto, qual a palavra que faz sentido. É por isso que esses modelos são muito mais inteligentes, né, no sentido de que eles trazem coisas que fazem sentido, do que um modelo que não tem essa característica, que são os modelos do autocomplete do WhatsApp lá, que a gente está acostumado, entendeu? Mas, por outro lado, tem muito erro ainda. Muito erro ainda. Né? Inclusive, tem um nome técnico que são alucinações, não é isso? Que é outra maravilhosa analogia, né? A gente gosta. Confabulações também, né? Usam muito essa palavra, a inteligência está confabulando muito, justamente trazendo essas alucinações que... Te interrompi. Nada, vai lá, Sérgio. É que é justamente por isso. Como... ele, na verdade, ele não é um mecanismo de busca, né? As IAs não são mecanismos de busca, eles são compiladores de palavras, essas alucinações vão acontecer sempre, né? Então, esse que é o nosso trabalho enquanto professor, é a gente entender o que é válido e o que não é válido, né? Então, para quem está assistindo a gente, fiquem tranquilos, nós, né, que eu sou professor também, nós seremos substituídos. Concordo. E aí eu vou adicionar, além do fator, né, do professor ser, obviamente, importante para ajudar a guiar e nortear, você consegue até melhorar isso na ferramenta, mas a gente está longe de que essas ferramentas estejam 100% para não ter alucinações. Eu posso falar um pouquinho até do porquê. Mas o professor tem outro papel fundamental, que é o engajamento do estudante com aquela ferramenta, é dar propósito, significado. Isso a inteligência artificial está muito longe de fazer. A gente aprende pelo erro, né? Exato. Então, esses erros, essas alucinações podem ser úteis no processo pedagógico. Perfeito. Né? E isso é legal, assim, da gente pensar, porque é um professor também que pode trazer muito da motivação para entender o mundo a partir da matemática, do porquê que isso é verdade. Eu vou dar um exemplo muito prático que eu sempre falo sobre por que pode ter não só alucinações aqui, como pode ter vieses, tá? E os vieses também são muito importantes. O que são os vieses que a gente está falando? Essa inteligência artificial ter alguma visão de mundo que talvez não compactue com a nossa visão, ou uma imagem, por exemplo, porque não só é texto, né? Eles fazem imagens, eles fazem até música hoje em dia, que não tenha nada a ver. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Se você bota um país diverso, faz uma imagem sobre diversidade, normalmente a diversidade que aparece no ChatGPT não é a diversidade que você vai ver no Brasil. Tá? Eu estou dando um exemplo benéfico. Tá? Tem exemplos muito piores, de vieses muito negativos. Por exemplo, se você bota
quero ver um médico. Provavelmente não vai ser uma mulher, muito menos vai ser uma mulher negra. Como é que a IA pode ajudar a despertar o interesse pela matemática? O Guilherme trouxe até uma situação, né, que ele narrou agora, que é inclusive isso, né? A gente consegue, a partir desse momento, criar vários professores utilizando, né, a IA. Porque a partir do momento que ele consegue entender uma lógica sequencial dentro das respostas dele, a gente consegue utilizar aquilo para otimizar até o trabalho de correção dos nossos alunos, né? Então ele tem aquele esquema, tem a sequência didática ali que a inteligência artificial trouxe para ele consegue sem necessariamente estar ali com o professor do lado, mas através dele de forma não presencial, né, digamos assim, ele consegue chegar até o professor, ou então até pelo pensamento do professor, porque ele conseguiu exprimir aquilo ali dentro do prompt, né? Perfeito. E eu tenho visto usos muito interessantes de inteligência artificial para conseguir ajudar o professor a ter boas pedagogias. Porque tem uma pessoa que eu conheço, é muito, muito legal, o Luciano Meira, para quem já viu ele falando, ele fala super bem sobre o tema de inteligência artificial. E ele uma vez estava falando comigo e falou que empresas de educação e tecnologia, né, o software de educação e tecnologia, eles são boas formas de tornar pedagogia como artefato. O que ele quer falar com isso? Ele quer dizer o seguinte: se eu tenho uma forma de dar aulas e eu tenho que multiplicar ela por várias pessoas, claro que a formação é extremamente importante, o Sérgio faz esse trabalho. Mas uma formação, por exemplo, de uma escola como a Paulo Freire, junto de uma ferramenta que sistematize aquilo para o professor, simplifica que isso seja replicado múltiplas vezes. E aí eu tenho visto coisas como assim: você pode ensinar o seu aluno a ser um tutor do outro aluno. E aí, esse processo passa pelo professor, por uma formação com os próprios alunos e uma inteligência artificial que analisa os dados e consegue falar quais são pares ótimos. Então, Perfeito. que aluno deveria estar com outro aluno? E depois, essa mesma outra inteligência artificial analisa os dados das interações dos alunos com as ferramentas e passa para o professor um reporte falando assim: professor, esse aluno evoluiu assim, aquele aluno evoluiu assado, faz esse grupo ou faz essa intervenção. Quem faz, obviamente, é o professor. Claro que o professor pode revisar ou não, mas eu já fui professor de matemática e eu ficava 1h30 da manhã fazendo planilha de Excel para tentar resolver esse problema. Se eu tenho isso poupa meu tempo, eu consigo estar mais presente para o meu aluno, eu consigo fazer intervenções adequadas com alunos que são pares, por exemplo, essa é uma estratégia pedagógica possível, e eu consigo usar essas análises de dados para entender como eu faço uma aula que as interações humanas estão mais no centro do processo, é uma aula muito melhor e muito mais significativa. E que vai muito mais perto do que cada um dos alunos precisa, de fato, para a formação deles. E não uma aula geral, que a gente também vai dar. Ninguém está falando que aqui não pode ter uma aula com 30, 40 alunos expositiva. Mas é bom você variar, só que é muito difícil fazer isso. Então a inteligência artificial pode ajudar também nisso. Trazer aqui uma questão. Sempre que a gente tem uma nova tecnologia, um novo meio inventado e é inserido na educação, todo mundo se arvora na revolução, né? Agora sim, agora vai, agora vai, exatamente, né? Isso aconteceu desde lá de trás. Pega do rádio, isso já aconteceu. A televisão aconteceu com a internet, aconteceu. E de novo está acontecendo com a IA. Você tem um monte de especialistas, né, falando agora, revolucione o seu processo de aprendizagem, mas isso não é um fato. A tendência na verdade, é você repetir esses processos fracassados, né? O que muda? O que pode mudar? O que tem que ser feito de diferente nesse nosso momento histórico agora para, de fato, você ter uma mudança que mude o patamar, né, enfim, dos nossos processos pedagógicos? Perfeito. Acho que, Guedes, você traz um ponto que é muito importante. Eu trabalho faz mais de uma década que eu trabalho com educação e tecnologia, né, em diferentes setores. E isso que você falou é muito importante. Já passou por isso. Sim, porque o tempo todo você vê esse negócio, né? Eu fui reler uma carta que eu escrevi 12 anos atrás falando sobre ensino híbrido. E aí era o que ia... Exato. E assim, eu acho que a gente tem que primeiro lembrar da coisa mais básica de todas, que a gente sempre vai falar, né, Sérgio? Que é qual o objetivo? Eu acho que a gente sempre chega no mesmo erro. Que a gente fala da tecnologia, a gente fala da inovação, mas a gente não fala do porquê. E sem falar do porquê, gente, não tem jeito. Assim, você não vai conseguir fazer. E aí... se a gente olhar assim, quando chega a inteligência artificial, ela mudou radicalmente o objetivo da educação? Honestamente, não. Ela mudou o contexto. E é muito importante. Ela mudou algumas competências técnicas que você tem que ter. Ela mudou, potencialmente, inclusive, a nossa... Já mudou ou vai mudar? Já mudou. Tá. Já mudou porque se você tem... se vocês começarem a perceber,
com atenção. Assim, eu fiz alguns trabalhos para automatizar alguns processos de escrita e tal. Vou dar um exemplo muito básico, que eu tenho repetido para muita gente. Comecem a reparar quantas vezes a palavra crucial aparece nos textos que vocês estão lendo. Isso vem diretamente do ChatGPT. Se você vê que vem e por que vem diretamente do ChatGPT? Porque essa palavra aparece muito mais no inglês do que vem no português. É exatamente o que eu falei dos 56%, 5%, aquela história toda que eu falei. E aí entra o ponto do objetivo. Né? E eu acho que um dos objetivos grandes que a gente tem é entender para que a gente serve como humanidade. Isso é meio filosófico, tá? Mas assim, eu tenho falado... é importante. Mas é muito importante, né? Assim, para que você está educando os seus alunos? Né? Você vai ensinar matemática para quê? Sim, exatamente. O que é a utilidade disso? Não é o quanto que era? Que dava 5 que você falou? 5 mais 5 igual a 10. Exatamente. Não sabe nem mais. Tá usando muita calculadora, tá vendo? Não é o resultado que importa, né? Exatamente. Mas ele entendeu o que significa o 5, o que significa o mais, o que significa o outro 5, que parcela significa o que significa o igual, o que é o 10. Eu acho que são questionamentos, né, que a gente precisa levar, que quando a gente utiliza a IA, ela consegue pular essa parte, né? A gente consegue, de fato, assim, olhar para o que é realmente importante. Não 5 mais 5 igual a 10, mas o que significa cada uma dessas parcelas, entende? E quando você não faz a reflexão do que quer dizer parcela, por exemplo, você vai para a solução do problema. E a solução do problema não é o objetivo da matemática. Pensa só. Você quer só resolver um problema? Porque, assim, hoje, eu vou dar um exemplo muito prático. Tem uma ferramenta chamada Gauth, G-A-U-T-H. Essa ferramenta é a ferramenta mais baixada de educação e tecnologia no mundo hoje, mais do que o Duolingo. Para quem conhece o Duolingo, que escreve... Ela é da mesma empresa que fundou o TikTok. E eles estão sendo baixados, assim, infinitamente. Ela é maravilhosa. Você tira uma foto do dever de casa, faz em 15 segundos. Exercícios complexos, com passo a passo. Mas ela pode ser horrível também, né? Porque ela é tão boa em fazer o dever de casa... É maravilhosa para quem, né? Exatamente. Sim, mas é isso, né? Você Ela copia, entrega o né? resultado, né? Mas o processo que é o importante nos processos educativos, né? Exato, porque assim, as sinapses cerebrais, né, que são feitas, né, enquanto você está desenvolvendo aquele cálculo, aquela questão, aquele problema, isso que é o importante. É porque você resolveu o problema. Você falou, né, tem o Matchway, que também faz exatamente a mesma coisa. Você tira uma foto da questão e ela sai a resposta. Ele pode ser uma integral dupla, tripla, que ele vai conseguir responder. Faz bem. A gente mencionou aqui logo enfim, tem mencionado aqui, né, que é preciso um outro olhar, né, sobre os processos pedagógicos, enfim, sobre a educação, né, a partir dessa ferramenta maravilhosa, né? Que habilidades novas são essas, né? O que é o Cíntia chegou a falar isso, né? Isso é essencialmente humano, isso não isso é da inteligência artificial, isso aqui é essencialmente humano. Define um pouquinho pra gente, assim, o que são essas habilidades que são essencialmente humanas, que a IA jamais vai conseguir desenvolver. É um exemplo que eu trago, né, das experiências que eu já tive com a utilização, é pensar o seguinte: as IAs, o pessoal, professores de arte, né, me corrijam se eu estiver errado, a IA, ela consegue, por exemplo, reproduzir obras relacionadas ao cubismo. Só que ela não é inteligente o bastante, digamos assim, para criar um movimento artístico. Então, ela consegue reproduzir aquilo que a gente já tem. Mas esse insight, aí é o nosso cérebro, né? É a nossa medula espinhal que consegue fazer isso, é o nosso cérebro que faz. Então, ele consegue reproduzir, mas criar ainda é a nossa... E pretendo e espero que continue assim, né? Esteja na nossa alçada, né? Então, ela consegue fazer essa reprodução. Mas esses insights de criação, ela não seria, por exemplo, capaz de criar um cubismo. Mas ela consegue reproduzir perfeitamente eles. Isso, eu acho que uma boa forma de olhar para isso e usar como framework, né, de análise é a taxonomia de Bloom. Não sei se todo mundo conhece a taxonomia de Bloom. Explica pra gente. Mas eu vou explicar que, em essência, né, Bloom foi um grande estudioso da área de educação e ele tem 6 níveis, é quase como uma pirâmide, né? Lá em cima está exatamente criar. Então, o 6º nível é você capaz de criar. O primeiro nível é você memorizar, lembrar, né, de alguma coisa, na verdade. Decorar. E aí isso vai subindo, né, para você poder chegar a analisar e tal, até você chegar a criar.
não vou lembrar dos 6 Que são os nossos especificamente. verbos que estão lá nas habilidades, não é isso? Exatamente, esses verbos. Exatamente. Então, pra A quem lembra dos- BNCC, né, ela vai trabalhar. ela cai em cima disso, né? A gente utiliza os verbos, né, para cada um desses níveis, né? Tem o aplicar, tem o demonstrar, tem o entender, tem diversos verbos Uhum. que estão categorizados nesses níveis, né? E a partir disso, a BNCC utiliza esses verbos. O nosso currículo, né, ele é feito em cima de habilidades, utilizando inclusive os verbos que tem na taxonomia. Boa surpresa, inclusive. Vai lá, falar Cíntia, sobre... vai lá. Criar tá no topo. Exatamente. boa Porque daí surpresa. quando você olha para isso, e é essencial isso, porque isso é o que a boa parte dos currículos trabalha, né? A gente vai trabalhar com taxonomia de Bloom como uma forma de conectar com a realidade do que é necessário. Não mudou muito, assim, no sentido de que todos esses 6 elementos são importantes. Só que o que eu sempre falo é, o aluno do mundo atual, do mundo que ele vai viver, e todos nós, na verdade, a gente tem que encontrar em cada uma dessas etapas, dessas escadinhas da pirâmide, qual o meu espaço e qual o espaço da tecnologia. Entender que elas têm que conviver. É uma co-inteligência. Não é mais uma questão de uma inteligência que vive apartada de mim, que eu não sei fazer, não sei falar. Não... E aí, nisso, existem algumas das habilidades que elas ganham mais força. Então, assim, eu gosto muito de um outro, né, framework, que é de um cara chamado Charles Fadell. Vai até ter um livro lançado dele, A Educação na Era da IA. Vai ser lançado agora em outubro, em português. Vai estar gratuito. É ótimo vocês verem. Legal. Mas esse livro ele traz muito que você tem que desenvolver o que se chama de metacognição, né, que é o aprender a aprender. Você está sempre desenvolvendo, e isso é cada vez mais importante, porque uma das relevâncias maiores que a gente tem de habilidades agora é a adaptabilidade. No mundo em que a inteligência artificial existe, o mundo muda muito rápido, então se adaptar é necessário, por isso você precisa estar sempre aprendendo e refletindo sobre como aprender. Você precisa desenvolver caráter, né? Parece uma palavra antiga, né? Uhum. Mas assim, caráter é super importante. Então, olhar para o mundo e ser ético e pensar de forma ética. Sim, você precisa desenvolver conhecimento. Então, não é porque a inteligência artificial tem bebendo da fonte e tal. Se você não tem conhecimento, como é que você vai avaliar o que é verdade e o que não é? Porque é o que você falou, as ferramentas não são necessariamente tem uma visão de verdade. E nem deveriam ter. Porque a gente não está sempre perguntando coisas que são objetivas para ela. Né? Muitas vezes a gente está perguntando sobre questões de sociedade. Então, você saber dialogar com essa realidade é importante. Né? Você tem que saber tudo isso alinhado a propósitos. Então, se você não tem propósito no que você está aprendendo, nada disso faz sentido. E todos esses elementos vão derivar em você tem pensamento crítico, e aí você vai ter criatividade, que o Sérgio estava falando, que é muito importante, que são componentes em que as nossas inteligências artificiais, pelo menos atuais, não estão aptas a fazer da forma como a gente gostaria, e a gente tem que fazer essa composição desse balanço. E isso faz com que, inclusive, a carreira do professor precise mudar sim. Então, vou dar um exemplo muito concreto, que não é matemática, mas é matemática. E eu vou falar por que não é matemática, mas é matemática, que é a escrita. Né? Então, você vai escrever um texto. É muito fácil escrever um texto com inteligência artificial. Você pode pega qualquer mensagem lá, o professor passou, escreva sobre suas férias. É crucial que é crucial, seja... exatamente. É notório que também. Notório. Você vai fazer um texto, gente, que é medíocre. Sim, e medíocre no sentido literal da coisa. Pensa o seguinte, se eu estou pegando a internet inteira lendo, ela vai atender a média. Literalmente, a origem da palavra medíocre é média, não é ruim, é medíocre. Se você quer um texto que tenha humanidade, que conecte com as pessoas, pelo menos ainda hoje, é muito importante ter um humano envolvido. Então faz diferença você ter humanos envolvidos. A gente ainda não tem conseguido fazer coisas que são encantadoras e que atraiam e que convençam. Apesar da inteligência artificial estar ficando muito boa em convencer as pessoas, tá? Isso é uma coisa pra gente estar atento. Então, não, e aí também, né, a gente fala de texto, ok, assim, mas em termos de imagem, você tem coisas... que são perfeitas, a gente não discerne mais. Encantadoras. É perfeito. E até por isso, assim, a gente então tem que falar, se o mundo está chegando nesse lugar, onde eu não discerno uma imagem que é verdadeira ou não, mesmo texto, cada vez menos, eu tenho que entender como é que eu tenho um pensamento crítico sobre qualquer coisa que está no mundo. Né? Sobre como é que eu consigo olhar para as coisas e falar, isso faz sentido, isso não faz sentido. Não é mais só sobre verdade ou mentira, é sobre o que tem valor no fim do dia. E o que tem valor não é a inteligência artificial que vai editar. Então a gente tem que voltar, eu tenho gostado de falar isso, assim, o Charles Fadell mesmo, ele fala sobre sabedoria. E é uma palavra tão antiga, né? Assim, sabedoria, parece que você fala, a inteligência artificial nem faz mais sentido falar. Mas a sabedoria é você continuamente aplicar processos de inteligência com objetivo.
com propósito. E isso, gente, não é o ChatGPT, não é o Perplexity, não é a Claude que vai fazer. A gente vai precisar construir isso e a gente sempre precisa construir isso no mundo. E é o que a gente está tendo que fazer agora. E é interessante, né, que até a própria questão da escrita, né, ela é importante nisso, porque muitos dos comentários que eu vejo dos professores, né, que isso aí tá fazendo com que os alunos agora não vão escrever tanto, não vão conseguir fazer uma dissertação, não vão conseguir fazer um texto. Desaprender a fazer Vão conta. desaprender a fazer conta, que seja. Mas, assim, eu já penso o seguinte, quanto melhor for a minha escrita, melhor vai ser o meu prompt, melhor vai ser o meu comando, né, para criar o texto e, consecutivamente, melhor vai ser o meu texto. Então, para que você consiga utilizar melhor a inteligência artificial, isso preconiza que você tenha uma escrita melhor. Então, para você ter uma escrita melhor, você precisa ler mais. E assim, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, acho que essa ideia de engessamento do saber, né? Ela não cabe muito, na minha singela opinião, né? Ela não cabe porque você realmente precisa, até para você ser um cidadão melhor, né? Você precisa ter o conhecimento, você precisa desenvolver as habilidades e a atitude, que é tão importante. O que você vai fazer com aquilo que você tem, né? Então, a parte da escrita casa bem com isso também. Gente, maravilhoso. Antes de encerrar, eu queria saber de vocês de uma coisa que não tem nada a ver com IA, mas tem a ver com inteligência, que é como é que a matemática surgiu na vida de vocês. Vamos voltar lá atrás e falar. Fala aí, Sérgio. Bom, como que a matemática surgiu na... Olha, eu sou professor de matemática hoje, né? Assim, uma das paixões da minha vida é a matemática. Mas quando eu estava na escola, eu não era bom em matemática. Eu passei a ficar bom, aí eu vou botar aqui, gente, tá entre muitas aspas, a partir do momento que eu tive uma professora, que aí eu espero até que ela é da rede, né, que eu fui aluno da rede, se ela estiver me ouvindo, professora Maria Luísa, muito obrigado, tá? Ela foi minha professora lá na Escola Santa Catarina, que ela ainda existe hoje, né, hoje é um JET, e ali que a minha ideia com a matemática começou. Eu realmente tinha dificuldade, né? Eu não conseguia desenvolver legal, né? Assim, tinha aquela ideia, a matemática é difícil, não é para mim. E com a professora Maria Luísa que a gente teve, inclusive, aí também é uma coisa que fica muito, muito forte na minha mente, é quando eu comecei a fazer estudos. A gente estava estudando proporções. E a gente aprendeu uma coisa chamada regra de 3. Nossa, que aquilo ali deu um estalo na minha mente, que assim, eu fiquei louco. Falei, caramba, consigo resolver muita coisa por causa de regra de 3 simples compostos. Comecei a estudar muito. Então, eu resolvia muito por conta própria mesmo, né? Começava a resolver problemas de regra de 3 simples compostos. E a partir daí surgiu a matemática de uma forma completamente diferente, com a ajuda da professora Maria Luísa. E agora, né, sou professor dessa matéria que até então não me considerava bom. Que maravilha. Excelente. Sim, entra. Você. O meu caminho tem a ver até. Eu, na verdade, na escola eu ia até bem, mas eu nunca tive particular facilidade com matemática. Mas eu, quando estava com 18 anos, eu comecei a trabalhar no projeto social, dando aula de matemática para alunos da rede pública. E aí eu me apaixonei pelo tema, assim, cara, porque eu via como era rápido que a galera aprendia, mas por que era rápido? Eu dava aula de aritmética, a gente tinha um projeto que tinha muito voluntário por aluno, então a gente conseguia dar uma atenção muito individualizada, que é uma coisa que não é viável em larga escala, até por isso que eu tenho interesse em tecnologia, como é que a gente escala essa qualidade para mais professores terem mais atenção individualizada dos alunos. Mas ali dentro, pelo fato de eu conseguir dar uma aula para 30 alunos, né, e depois pegar alguns alunos que tinham mais dificuldade de sentar com eles, eu comecei a identificar alguns gaps de aprendizagem, alguns lugarzinhos na matemática que faltavam e que se você conseguisse ensinar aquela coisa, o aluno explodia de aprender. Então, exemplo, né? Regra de 3 é um exemplo, frações de forma geral, ensino de variável. Variável é uma das coisas mais relevantes. Tipo, se o aluno não aprendeu aquilo no terceiro ano fundamental, né? Você deve ter visto isso na sua carreira inteira. Né? Cara, ele não aprende isso lá atrás, no Fundamental 1. Esse negócio persegue ele até alguém chegar, como a Maria Luísa foi pro Sérgio, sentar lá e falar, cara, deixa eu te ensinar esse negócio. Quando o aluno aprende, vira uma chavinha na cabeça dele, até arrepio falando aqui,
vira uma chavinha que o garoto ou a garota voa, né? E vai embora. Exatamente. Acho que foi essa história, né? Pelo que eu tô Tem vendo. essa parte, né? A parte realmente, né, de variável, né? Para a parte de equação, e também a de números inteiros, né? Quando eles aprendem os números negativos, Nossa. é uma coisa que assim expande a mente deles. Que muito mágico. assim, e assim, agora trazendo pro pessoal, é muito gratificante Nossa, a gente assim ver o aluno aprender, sabe? A gente entender, poxa. Mas como é que se eu tenho 3, como é que eu tiro 5? Aí a gente consegue significar aquilo para ele. Assim, é sensacional, né? Então essa é uma das muito legal. maravilhas de ser... apesar de todos os contratempos, né? Todos os desafios, mas você ver esse brilho, né? Ver o aluno aprender é sensacional. E isso não faz. De verdade, Não assim. faz. Não faz. Pelo menos até hoje... não consegue ter essa conexão, ela consegue ajudar o professor, na minha visão, a ter essa conexão, porque ela consegue mostrar, ó, talvez você tenha que prestar uma atenção no Sérgio, no Guedes, ele está com alguma dificuldade, e apontar. Mas quem faz o olhar no olho, aquela coisa que é ser humano e que não é ser humano, olhar no olho de entender às vezes que não tem nada a ver com disciplina, tem a ver com motivação, ou muito aluno, né, que a gente pega, que já fala assim, não é para mim, né? Não é pra mim. E a IA não vai falar, ó, é pra você sim, dá a mão aqui, o ChatGPT vai falar. Não vai, gente. Não, mas tem uma voz legal. Gente, não estamos prontos. O que está pronto é para o professor olhar no olho do aluno e falar, cara, você consegue, vamos embora. Então, isso, com o conhecimento do professor e com uma ferramenta que ajuda ele a entender isso, que é muito difícil de fazer com 30 alunos. Eu só consegui fazer isso por quê? Porque depois eu tinha uma tutoria que eu tinha outros 8 voluntários para fazer. Nossa, né? muitos braços aí. É muito braço. Se um professor em sala de aula com 30 alunos reconhecer a dificuldade de cada um individual, não consegue. Mas uma ferramenta consegue. E daí... 30 que tem... 30 eu tô sendo bonzinho. Tô sendo bonzinho. Tô sendo muito bonzinho. Sei lá, né? 50 às vezes. Mas não consegue. Mas vai conseguir. Se uma ferramenta ajuda e não deixa o cara ter que dormir 1h30 da manhã fazendo planilha, e consegue falar, cara, conversa com esse aluno aqui, que isso a inteligência artificial já consegue fazer, você vai lá, pega na mão do cara e fala, eu vou te ajudar, aí você vira umas chavinhas na cabeça da galera. Isso exatamente. E tem a questão também, né, que inclusive numa pesquisa, né, durante a minha... enquanto eu estava escrevendo a minha dissertação, uma das coisas que eu pesquisei era justamente essa ideia, né? Então surge para o estudo da matemática, e não só da matemática, mas como um todo, a ideia dos distratores, né, pedagógica, é justamente entender, né, criar possíveis respostas para entender os erros do aluno. Então, quando... possíveis erros mais prováveis. Exatamente. Né? Então, assim, você consegue... Isso é o professor que tem que fazer. Ele entender o que o aluno pode pensar para levar ele para a resposta errada. Depois, claro, a IA consegue fazer essa tabulação de dados, né? essa análise, ela consegue fazer. Mas esse pensamento, poxa, o que o meu aluno, quando escreveu isso daqui, quando ele marcou a alternativa B, ele pensou o quê? O que tem ali por trás? Aonde que eu posso chegar? Como é que eu posso atacar esse problema? Isso aí a IA não faz. E espero que continue sem fazer. Sinceramente. Maravilha, gente. Infelizmente, a gente tem que encerrar por aqui. Poxa. Tá? Foi ótimo. A gente podia continuar aqui por horas, Muito né? verdade. Conversando. Esse papo é muito legal. Esse assunto é muito bom. Né? Tem muita coisa pra gente falar, mas... enfim, uma hora termina. Né? Obrigado, Cinta. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. E assim encerramos mais este episódio do Tem Matemática. Fique ligado nos próximos episódios e não deixe de nos seguir nas principais plataformas de streaming e no YouTube da Multirio. É isso, pessoal. Obrigado, valeu, até a próxima.